E nesse momento eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, meus irmãos, e nós vamos ler o versículo de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, capítulo 16, versículo de número 5. Nesse momento nós vamos, como igreja, celebrar mais uma vez, com muita alegria, o crescimento da nossa igreja, recebendo hoje mais um novo membro, a comunhão de nossa igreja. E a palavra do Senhor nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Com a proclamação do Evangelho, meus irmãos, com a pregação fiel das Sagradas Escrituras e com a vivência diária da fé da igreja, irmãos foram alcançados no primeiro século e há 21 séculos, irmãos têm sido alcançados pela palavra do Senhor. Há 21 séculos tem ecoado a palavra do nosso Deus, que disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja continuará firme e pujante até que Cristo venha, crescendo para a glória do nome do Senhor. E nessa noite nós vamos receber mais um membro à comunhão de nossa igreja, depois de ter sido examinado pelo nosso conselho e aprovado o seu exame para a recepção. Eu chamo aqui à frente então o nosso querido irmão Jonathan dos Santos França, para ser recebido por jurisdição a pedido como membro de nossa igreja. Pode subir aqui, Jonathan. Nós vamos proceder àquelas perguntas que são praxe ou de praxe na recepção dos nossos membros. Primeiro faremos ao nosso irmão Jonathan e depois reportaremos à igreja para a reafirmação. Vou pegar minha colinha aqui, porque não dá para saber tudo de cabeça. Faremos algumas perguntas, meus irmãos, apenas para reafirmação perante essa congregação, de que recebemos mais um membro que professa a mesma fé que nós e se compromete como nós também com a palavra do Senhor. E eu passo a perguntar então, Jonathan, depois de ser examinado pelo nosso conselho e aprovado para ser recebido como membro dessa igreja, momento que nos sentimos muito felizes em tê-lo aqui conosco, não somente hoje, mas desde a sua chegada aqui, e louvo a Deus por esse momento estarmos oficializando essa caminhada. Então eu pergunto, Jonathan, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida, sim? Jonathan, você confessa que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática, dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sim? Jonathan, você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei do Senhor, e é inclinado a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes
por pensamentos, palavras e obras, sim? Você confessa firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todos que lhe o pedem? Sim? Você está sinceramente arrependido de todo o mal que tem feito diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios, de toda a sua lei, deixando de fazer o que esta lei proíbe e fazendo a vontade de Deus, auxiliado por sua graça? Sim. Por último, Jonathan, eu pergunto, você se compromete que, como membro desta igreja, se sujeitará sempre à sua disciplina e à autoridade nela constituída, para ser o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim? Meus irmãos, eu quero só relembrar ao Jonathan e a todos nós, compromisso que cada membro da igreja do Senhor tem para com esta igreja, não somente aquele professado aqui, mas também conforme diz o artigo 14 da nossa Constituição, o qual lemos hoje com o Jonathan e reafirmo perante a igreja, são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino do Espírito Santo, do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. 1. Viver de acordo com a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras. 2. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra de Deus. Sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecem fiéis às Sagradas Escrituras e participar de todos os trabalhos e reuniões de sua igreja, inclusive de assembleia. Está ciente e se compromete com tudo isso, Jonathan? Então eu pergunto, meus irmãos, e convido a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Tendo nosso querido irmão Jonathan reafirmado tudo isso perante a igreja, eu também me dirijo à igreja e pergunto, vocês, amados irmãos, estão dispostos a receber o Jonathan, a comunhão em nossa igreja, e se comprometem a envidar todos os esforços para que aqui, em nosso meio, seja um local onde o Jonathan possa desenvolver a sua fé, sentir-se acolhido e viver o cristianismo na companhia e na cooperação dos irmãos? Sim? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, nós então vamos orar, agradecer o Senhor e oficializar a recepção do nosso amado Jonathan como membro da Igreja Presbiteriana do Nacional. Se não me falha a nossa memória, com a chegada do Jonathan, ele torna-se o membro de número 149 da Igreja Presbiteriana do Nacional. Louvado seja o nome do Senhor. Chega aqui ao centro, Jonathan, vamos orar com você. Pedir o conselho que estenda as mãos e nós vamos orar com o Jonathan, agradecendo pela chegada dele e pedindo a Deus que continue o fortalecendo. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso, quando podemos, como igreja do Senhor, testemunhar o crescimento da sua igreja, não somente, ó Deus, em números, mas principalmente em espiritualidade, na graça e no conhecimento do Senhor. Louvamos pelo privilégio de ter o Jonathan aqui conosco, meu Pai, que tem dado testemunho da sua fé e que tem se integrado a esta igreja de modo, ó Deus, glorioso e que tem alegrado o coração da igreja e o coração do Senhor. E nessa noite, meu Pai, quando nós o recebemos com alegria para o louvor da tua glória, e pedimos a ti que a chegada do Jonathan, ó Deus, a membresia desta igreja, possa ainda continuar completando o corpo de Cristo nesse lugar, que ele seja bênção para a nossa igreja, e que a nossa igreja seja bênção na vida dele, e que todos os planos e propósitos do Senhor sejam cumpridos para o louvor da tua glória. Nós, ó Pai, agradecemos e recebemos o Jonathan,
na alegria e para Deus glorificar o teu santo nome, fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e temos a certeza, o Senhor que até aqui tem nos ajudado, continuará sustentando a Ele e a todos nós. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jonathan, como presidente do conselho dessa igreja e pastor desta igreja, seu pastor, eu estendo a ti a destra da comunhão. Seja muito bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a comunhão da Igreja Presbiteriana do Nacional. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus.